Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado Jesus. Diante do altar da tua misericórdia, Senhor, entregamos nossas vidas e em rogativa, Senhor, que tu possas aqui estar, nesta casa, neste templo de amor, e acolher, Senhor, na individualidade de cada irmão, as necessidades espirituais que trazem, Senhor, concedendo a cada um, Senhor, a lucidez e o entendimento dos teus ensinamentos, o alívio das dores físicas, mas acima de tudo, amado Jesus, a compreensão, a força e a cura das enfermidades espirituais. Que encarnados e desencarnados, possamos beber da fonte fecunda do teu amor e saciar nossa alma, Senhor, a fortalecer-nos na grandiosa tarefa de construção de nós mesmos em rumo ao eterno. Abençoai, Senhor, os lares aqui representados, as famílias e os familiares. Estenda sobre cada lar, Senhor, a abençoada luz, a energia do teu amor, que possa dissipar as trevas que ocasionam tantos males, vícios, brigas, dependências químicas, as rebeldias, os desentendimentos, as dificuldades financeiras, Senhor, as problemáticas de prover o sustento e honrar com os compromissos. Por misericórdia, Senhor, concedei a cada um a força para vencer as adversidades em suas individualidades familiares. Abençoai, Jesus Cristo, os trabalhadores desta santa casa. Somos aprendizes do teu evangelho, servos dos teus servos. Que possamos, Senhor, fazer a tua vontade e espelhar a tua imagem de amor para a vida eterna. Abençoai o alimento que queremos tomar e servir. Que este alimento seja também um precioso medicamento. Abençoai as mãos de todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que este alimento chegasse até a nós. Estenda tuas bênçãos sobre cada um, Senhor. Amado Cristo, rogamos por este caderno de prece, por todos os nomes que aqui se encontram, por seus lares, suas famílias e seus familiares. Que recebam, Senhor, a visita do anjo amigo. E assim, sobre as dádivas do teu amor, possam buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. Nas águas aqui trazidas, Senhor, em cada recipiente, na necessidade de cada um, por misericórdia. Estenda tuas mãos e derrame os medicamentos necessários ao alívio das dores físicas e também à cura do corpo espiritual, pois desde já possam transformar-se em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Jesus, que tuas bênçãos possam se estender sobre a colônia Santa Marta, os hospitais, os asilos, os abrigos, as creches, os orfanatos, os manicômios, os presídios, os lares, os leitos, onde houver um enfermo, um doente, nas ruas, aqueles que estão abandonados pela sociedade, mas nunca por ti, Senhor, aos dementados, aos viciados, aos transfugas do pensamento, da religião, das verdades. Aonde houver as trevas, a escuridão, o mal, o erro,
Que a tua presença lá se faça, Senhor, no despertar e no acolher a criatura. Abençoai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos e todos que professarem cultos e credos diferentes e diversos do nosso. Que um dia possamos compreender que somos todos irmãos. E ao invés de dividir, afastar, possamos acolher, ajudar na prática da caridade e construir, Senhor, a fraternidade universal do amor, como uma mesma família, Senhor. Famílias e filhos do mesmo Pai. Nosso Pai Celestial, irmãos em Cristo Jesus. Abençoai Jesus Cristo, nosso país querido. Essa nação que é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Abençoai nossos governantes éticos, sérios e honestos, decentes, para que possam ter coragem, Senhor, de vencer as trevas da maldade, da desonestidade e terminar, Senhor, erradicar as convulsões sociais que muitas vezes querem levar esta nação a distanciar da sua missão, que é a pátria do Evangelho, é o coração do mundo. Amado Jesus, proteja essa nação abençoada. Iluminai assim também toda a humanidade, Senhor. Principalmente oramos e rogamos pelos países que encontram-se em conflitos bélicos. Iluminai, Senhor, os governantes e pacificai seus corações. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Centro Espírita Recanto da Paz. E temos como única finalidade o Evangelho de Jesus e evangelizar em Cristo Jesus. Conheceis a verdade vos libertará. Como é conhecer a verdade se não houver a evangelização? Não é opinião, são verdades. Opiniões são nasce em uma personalidade e espalha-se. Mas não estamos falando de opinião, nós estamos falando de verdade. Cristo não deu a opinião dele, ele falava, eu falo pelo Pai, o Pai fala por mim. Não era a opinião de Jesus Cristo, não é a opinião de Jesus Cristo. São as verdades eternas do Criador para a criatura. A ensinar-lhe o caminho, a mostrar-lhe como proceder e como caminhar nas adversidades da vida. E o Espiritismo nos traz estas verdades. E esta casa vive a personalidade destas verdades. Não temos opinião pessoal. Na entrada desta casa espírita tem uma placa que diz: de onde vier e como vier, seja bem-vindo na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta frase não é minha, mas sou eu que a coloquei lá. Esta frase é do Damo, lá de Palmela, que eu ouvi uma vez na minha vida. E escutei ele fazer essa oração, quando ele estava fazendo a abertura da reunião e dos trabalhos daquela casa lá em Palmela. E eu achei fantástica, porque é a nossa personalidade. Nós não perguntamos qual a sua religião, não perguntamos de onde você vem, qual é o nível social, e todos são tratados da mesma forma, como irmãos. Se é uma funcionária doméstica, ou se é um juiz, médico, para nós não tem diferença. Se você vem de Uber a pé, arrastando com dificuldades em uma bengala, muleta, uma cadeira de roda, ou se você vem num Evoque, um carro de 500 mil reais,
ou qualquer outro tipo de veículo, para nós não tem diferença. Porque nós enxergamos aqueles que aqui chegam como um irmão. Se vem drogado, alcoolizado, sem tomar banho ou usando um perfume francês, não faz diferença. Apertamos a mão e abraçamos da mesma forma. Ofertamos a sacola de verduras a todos, não importa se você tem ou não condição de comprá-la. Não é a condição nossa não é julgar, é doar. E tratamos todos de igual. Eu lembro, há muitos anos atrás, uma jovem senhora fez tratamento aqui e todas as semanas, durante todo o tempo que aqui ela fez o tratamento e melhorou, ela recebia e queria a sacola de verdura. E naquela época ela vinha com um carro de 500 mil reais. Era um carro imenso, a coisa mais linda do mundo. Mas qual a importância disso? Muitas recebi algumas opiniões, veja só, opiniões dizendo, mas ela não precisa da sacola de verdura. Eu falei, como que você sabe? Compreende? Todos nós precisamos, necessitamos e temos para doar e para receber. No caminho de Cristo e no caminho do Pai, é extraordinária essa grandeza e essa beleza. Hoje falaremos sobre as questões das parentelas. Amanhã, simbolicamente, comemora-se o Dia dos Pais. Nós sabemos que a grande dificuldade hoje que se encontra na humanidade, um dos grandes problemas é o núcleo familiar. O núcleo familiar, aqueles que não têm a família na sua condição tradicional, assim como está na Bíblia Sagrada, não é? Homem, mulher, filhos, não é? Porque essa é a família de Deus. De Deus. Deus fez homem e mulher, macho e fêmea. E os uniu. Quando é unido pelos laços fraternos do amor em Deus, não desmancham. Não desmancham. Agora, nós temos que entender que nós estamos caminhando para a unicidade, o aprendizado. Então, neste processo, é natural que as ligações, quando materiais, se dissolvam. E aí, o homem, a mulher, o casal, cada um vai seguir seu caminho. Não tem problema algum, isso não é contra a lei. Algumas partes da Bíblia diz que é pecado a separação, mas não é. Porque Jesus explicou sobre a indissolubilidade do casamento. Falou, aquilo que foi unido pelas mãos do Criador, pelo Pai, nunca se separa. Agora, quando é por matéria, por ligações materiais, aí sim. E ele disse, por isso que existe o divórcio. Porque quando o casamento é feito pelas leis humanas, elas modificam-se de acordo com o processo evolutivo dos humanos. Compreende? Então, acontece-se que virou-se e transformou e está natural as separações. Então, existe a ex-mulher e o ex-marido. Agora, uma das coisas que nós não podemos nunca esquecer é que não existe ex-filho. Você já viu algum ex-filho? Não tem. Ex-filha? Não tem. Então, a compreensão de que essa ligação há um aspecto muito importante para que a gente entenda, mesmo nos processos de distanciamento e separação, os pais continuam sendo pais, a mãe continua sendo mãe, os filhos continuam sendo filhos. Aí entra uma lei divina, e esta é imutável. Honrai vosso pai e vossa mãe.
Não importa se ele te criou ou não criou, não importa se ele está no ambiente doméstico ou separado. Não importa se ele é alcoólatra ou se ele é um médico, um juiz de direito ou uma pessoa proeminente, bem-sucedida. Não importa se ele é um reciclador que arrasta suas sandálias humildes, recolhendo aquilo que possa transformar em dividendos a ele. Não importa se ele é um homem bem-sucedido financeiramente. Ele continua sendo seu pai ou sua mãe. Não importa se a mãe é uma dona de casa, se é uma doméstica. Não importa se a mãe é uma bem-sucedida mulher nos negócios. Não importa se ela é uma prostituta, ela continua sendo a mãe. Honrai vosso pai e vossa mãe é da lei de Deus, para viverdes longos anos sobre a terra que Deus vos dará. Quando Deus fala da terra prometida, é a paz que nós podemos viver neste planeta, no processo de nascer, crescer, morrer e renascer em rumo à perfeição, em rumo ao Criador. Compreende isso? Não estou aqui para julgar nenhuma consciência e nenhuma filosofia de vida. Estamos falando do Evangelho segundo o Espiritismo e sobre as dádivas dos ensinamentos de Jesus Cristo. Se você é separado, se você abandonou seu filho, se teu filho te abandonou, não importa. Nós não estamos aqui, se você é casado com um homem, se você é casado com uma mulher, não importa. Nós não estamos aqui para julgar nenhum tipo de relacionamento ou de atitudes. Nós estamos falando das leis de Deus. E se nós desrespeitarmos nós sofremos a consequência em nossa própria alma. E nós sabemos que a humanidade sofre pelo distanciamento das leis, da vivência das leis de Deus. A grande maioria até sabe das leis de Deus, mas poucos respeitam-a e vivem sobre as leis de Deus no seu cotidiano. Aí sobra dor e sofrimento. Dores físicas e sofrimentos morais. E os medicamentos não conseguem aliviar. Não existem medicamentos para as dores morais e nem para as problemáticas das enfermidades e dores espirituais. A única forma que tem é a compreensão, o entendimento e a vivência das leis de Deus sobre a criatura. Aí sim, a criatura vive sobre as dádivas e as luzes do Criador. Aí o sofrimento acaba. As dores físicas podem até perdurar, porque nós estamos em um mundo de provas e expiações. E aqui nós estamos para expiar todo o mal que nós já fizemos e fazer as provas para ver se nós merecemos passar por ciclo de felicidade, chamado regeneração. Olha só, regenerado. O que é uma coisa regenerada? É que ele se melhorou. Compreende? Ele já não tem mais nada a expiar. Ele só tem provações e missões a crescer. Então ele já quitou seus débitos passados. Ele não precisa mais sofrer. Então, nós estamos aqui para caminhar para o processo regenerador. E os pais que nos deram estas condições. Por isso a necessidade de sermos gratos, honrando pai e mãe. Não é questionando-os, não é cobrando deles, é honrar a eles. Porque sem eles, nós estaríamos no mundo dos espíritos. E não adianta tentar falar que vai ter bebê de profeta,
Ah, eu não tenho pai porque eu fui pela ICSI, inseminação artificial. Não adianta. Alguém forneceu os 23 cromossomos. Porque sem 23 do homem e 23 da mulher, impossível nascer uma criança na face da terra. Compreende isso? Impossível. E mas é inseminação artificial, não sei nem quem é, eu comprei, paguei pelo esperma. Mas naquele esperma vem, você sabe o que é o cromossomo? O cromossomo são os arquivos hereditários daquele que vai doar a metade da vida para aquele que vai receber. Então o pai, mesmo que seja o pai apenas o doador do esperma, aquela criatura receberá 50% da sua carga genética. Ele terá em seu corpo físico as influências daquele que doou os 23 cromossomos. Compreende isso? Mesmo que seja a mãe que resolveu seguir carreira solo e não ter uma relação sexual com um homem. O filho, se ele não for grato ao seu pai, ele está renegando 50% da sua constituição. Será infeliz. 50% infeliz. Se ele amar sua mãe e ser grato a ela, os outros 50%, né? Geralmente, dificilmente é grato. Sempre vai trazer os conflitos, porque os fatores energéticos modificam a estrutura do ser no seu campo emocional e no seu campo sentimental. Então é muito sério isso. Então eu quero chamar aqui para que cada um lembre do seu pai, da sua mãe, daquele que criou, que educou, que caminhou, e seja grato, se você quiser ser feliz. Compreende? Parentesco corporal e parentesco espiritual. Preste atenção, tanto que isso é profundo. Sabe? É o princípio da nossa existência para o caminho da regeneração ou para o caminho da paz e da felicidade interior. Os laços de sangue não determinam necessariamente os laços espirituais. O corpo gera o corpo. Porém, o espírito não é gerado pelo espírito, porque já existia antes da geração do corpo. Não foram os pais que geraram o espírito de seu filho, eles apenas forneceram-lhe um corpo carnal. Além disso, deve ajudá-lo no seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Progredir não é só materialmente, é progredir moral e espiritual. Porque quando a criatura progride moralmente e espiritualmente, tudo mais ela consegue. Compreende isso? Tudo mais ela conquista. Tudo é de possibilidade àquela criatura. Porque ela já tem a potencialidade do desenvolvimento em si, do equilíbrio. Compreende isso? As crianças que são educadas são crianças bem-sucedidas quando adultas. As crianças criadas geralmente dão problemas quando adultos, são frágeis psicologicamente, debilitadas moralmente, desarmoniadas psicologicamente e espiritualmente. Entram em desequilíbrios. Dificilmente constituem famílias tradicionais, pai, mãe e filhos. Homem são os ombros fortes, que carrega como a graça do pai, e a mãe com as virtudes sublimes, santas da mulher.
Isso é tão fantástico, mas é tão iluminado, que a sequência é tão lógica, sabe? Que a mulher fica, a profissão maior da mulher é quando ela é mãe. Então, quando a mulher entende essa nobreza, ela pega, abraça essa função de maternidade e cria, educa seus filhos na primeira fase da existência. Porque ali ela está dando o equilíbrio psíquico, emocional, físico e espiritual para seus filhos. Na primeira fase, que é até os 7 anos de idade. O pai participa deste processo. Mas a hora que entra a segunda parte, o pai fortalece-se na sua educação, no seu fortalecimento. Claro que no primeiro ele tem que estar participativo, mas a segunda parte, dos 7 aos 14 anos, é onde estrutura-se a personalidade firme e forte da criatura. Aqueles que seguem essa grandeza, eles educam seus filhos como os fortes guerreiros para enfrentar todas as adversidades da vida. Dificilmente um filho desse terá depressão. Dificilmente um filho criado nesse aspecto, diante das leis do Criador, um filho desse terá baixa estima, terá inseguranças, terá desarmonias emocionais, será filho forte, porque ele foi forjado numa educação das leis do Criador. Compreende isso? É fantástico isso. E isso o casal não precisa estar junto se o casal resolveram que não conseguem conviver mais por desarmonia e desentendimento espiritual que pode chegar no desequilíbrio das enfermidades entre os dois ou da família. Seria muito importante, interessante viverem juntos. Mas se não houve as condições entre ambos e o processo familiar, geralmente terminam os relacionamentos por interesses materiais. Compreende? Dificilmente abraçam a compreensão das leis divinas. Aí continua. Os espíritos que encarnam numa mesma família, principalmente como parentes próximos, são quase sempre ligados por laços de simpatia, unidos por relações anteriores de outras vidas, de outras existências, que são demonstrados na afeição mútua durante a vida terrena. Então, estes espíritos que têm ou já tiveram em outras vidas relações, convivências, eles trazem uma simpatia, uma afeição. Pode acontecer, preste atenção agora, vem a parte que mais acontece na face da Terra. Pode acontecer também que estes espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se manifestam por suas aversões na Terra, e elas servirão de provações entre eles. Geralmente acontece de vir um ou mais nascer no ambiente familiar, que são antagônicos ao processo da família, que são estranhos, e neste processo, quando são estranhos, trazem outra concepção de vida, de personalidade. E aí cria-se, então, os grandes conflitos dentro do ambiente familiar. Isso chama provação, a necessidade da compreensão daqueles que passam por esta provação. Quando os pais, notando as aversões entre o processo familiar, mas educa com respeito, valores cristãos, isso transforma-se, estas
antipatias transformam em respeito. Compreendeu aí? Antipatias transformam-se em respeito. Aí ocorre que pessoas diferentes uma da outra não conflitam, porque elas respeitam uma a outra. Então, as diferenças transformam-se em aprendizados de crescimento para ambos que convivem de formas de pensamentos diferentes. Mas aqueles que esquecem das leis de Deus, do respeito e da educação, não cria seus filhos com respeito à educação, não exigem dos filhos o respeito à educação, e o casal não respeitam entre si. Então, esses antagônicos passam a ter ali os atritos que transformam em tragédias, em desequilíbrios, em desarmonias, em vícios. E nós estamos vendo que nestes processos desses últimos anos e décadas, o grande volume de filhos assassinarem seus pais. Por causa que não conseguiram educar sobre esse respeito e essas verdades de Deus. Tem, muitas vezes, filosofias de vida que fala que quando você vai conversar com teu filho, você não pode conversar de cima para baixo, você tem que agachar e conversar na altura do teu filho. Me perdoe. Terrível erro. Terrível erro. O teu filho vai aprender a olhar dentro dos teus olhos de igual para igual quando ele chegar na fase dos 14 anos. Quando ele estiver com a formação moral e espiritual, no respeito familiar. Enquanto isso, ele tem que olhar para cima, para ele a respeitar. Que hora que nós podemos olhar nos olhos do Pai, do Criador? Que jeito que nós olhamos para Deus? Nós olhamos para Deus assim? É assim que você olha para Deus? Ou você pede, Deus, por misericórdia? Você está entendendo isso? Quando nós vamos falar para Deus, nós olhamos para cima. Nós não olhamos assim, Deus, de igual para igual. Olha, aquele que faz isso, ele é orgulhoso e presunçoso. Ele não está conversando com Deus. Ele está conversando com o seu ego. Ele está conversando com o seu orgulho. Ele está conversando com um espírito de igual teor ao dele, ou até mesmo inferior ao dele, moralmente ou espiritualmente. Não receberás bons conselhos. Não terás boa ajuda. Apenas será serventeado no seu ego, no seu orgulho. Compreende isso? Então, a grandeza de compreender a mensagem sagrada de Jesus Cristo, de honrar pai e mãe, é vivê-la nos dia a dia. Amar teu pai, amar tua mãe, perdoar, se não é como você gostaria que eles fossem, não é? Eu vejo filhos dizendo que gostaria que seu pai fosse diferente, que tua mãe fosse diferente. Eu não sei de onde essas crianças, esses jovens tiram isso. Eu nunca passei por essa problemática. Eu nunca tive estes questionamentos. Minha mãe foi uma santa para mim. Meu pai, o herói, para mim. Quando eu cheguei na fase adulta, vi que meu pai era um homem como outro qualquer, que tinha suas fragilidades, mas ele continuava sendo para mim o meu pai. Aquele que eu detinha e detenho até hoje, mesmo que ele está no mundo dos espíritos, o maior carinho, o maior respeito. Compreende? E isso leva ao filho, à criatura,
uma segurança de si mesmo. Sabe como chama essa segurança de si mesmo? Força moral. Você sabe o que é força moral? É aquilo que não te dobra por nada. Não tem nada que te dobra, a não ser a hora que você quer ceder. Não existe nada que dobra. Sabe aquilo quando os cristãos iam para a fogueira cantando? Sabe quando os cristãos morriam na ponta das lanças amando? Sabe quando Cristo foi ofendido, caluniado e massacrado em todo o seu corpo carnal? E ele não baixou a cabeça em nenhum momento? Aquilo chama força moral e espiritual. Compreende? Aquele que tem o respeito a seus pais, ele cria em si essa força moral e espiritual. Pergunta se tem depressão. Não. Não entre nesses caminhos de angústias depressivas. Não tem. Porque ele é 100% amor aos seus pais e vai desenvolver o amor ao próximo e vai amar a Deus sobre todas as coisas. Está entendendo isso? Porque ele respeita as leis do Criador de Deus. Portanto, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas sim os da simpatia e da afinidade de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois da encarnação. Olha, quais são as famílias que terminam junto aqui na Terra? Raro. Raríssimas. E as que terminam junto, mais raro ainda, são aquelas que terminam por afinidade. Geralmente por necessidades. Geralmente por necessidades. Por força maior. Por interesses materiais. Mas não por amor. Não por amar. Compreende isso? Geralmente, na fase da infância são dependentes. Na adolescência, carentes. Vai para o mundo. Depois voltam em uma determinada fase. Assim é tanto com os filhos, é tanto com os pais. E terminam de formas trágicas. Principalmente se houver bens a ser divididos. Aí é que nós notamos o antagonismo no processo familiar. Aí viram inimigos, né? Porque brigam por causa de uma nota de R$2. Cada um querendo direito sobre o outro. Né? Esquecendo que é tudo igualdade. Né? É assim que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fosse pelo sangue. Eles se querem, se procuram, sentem prazer em estar juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como aliás se vê todos os dias, questão que só o Espiritismo pôde explicar pela pluralidade das existências. Você acredita em vida após a morte? Você acredita em reencarnação? Se você não acredita, então passa a começar a acreditar. Ou se você não quer acreditar, passa a aceitar. Porque você acreditando ou não, você vai morrer. E você vai para o mundo dos espíritos. E você vai ver que nada mudou. Apenas você não tem um corpo carnal. Mas você tem o corpo espiritual que é análogo a este corpo carnal. É análogo. Com tudo aquilo que você sente e pensa. Tudo aquilo que está armazenado no seu consciente, no seu coração. Então, preste atenção no que você está carregando. Preste atenção no que você está deixando de fazer. Preste atenção nas condições que você está tendo hoje de reparar o erro e de amar as pessoas difíceis à sua volta. Reconcilie com tua família, se ela é difícil, ou você que é difícil. Muitas vezes a gente fala que a família é difícil, mas quem é difícil? Sob qual opinião? Para eles você é o difícil, para você eles que são difíceis. Isso é opinião. Reconcilie. Reconciliar não quer dizer pregar, conviver, ir para dentro debaixo do mesmo teto.
Reconciliar é estar com o coração despido de todo e qualquer orgulho, vaidade, preconceito, conceito, e estar pronto a ajudar. Estar pronto a ser ali útil na vida do outro, sem questionar, sem cobrar. Compreende? Conversando, ligando, de vez em quando. Eu, no meu aspecto familiar, eu sou solitário. Por opinião. Por quê? Porque eu sou espírita. Aí a grande parte não compreende, não aceitam essa condição de que eu seja espírita. E muito menos de ser um coordenador espírita, né? Então, quando havia uma convivência muito próxima, sempre se transformava em algum tipo de chacota. Quando falava, fala com o seu tio lá, ele é que conversa com o espírito. Ó. Era mais ou menos dessa forma. Né? Então, você acredita em reencarnação? Então, comece a trabalhar em você hoje a compreensão de que este processo familiar que você nasceu não foi por acaso. Você trouxe de outra etapa reencarnatória esta necessidade. E as energias te uniram a esse grupo familiar. Então, se não conseguem caminhar juntos, mas não precisam caminhar na mesma encarnação em conflitos. Converse, fala, manda mensagem, olha, se eu fiz algo a você, eu peço perdão. Acredite, eu estou sempre aqui, empreste oração a você. Nós não podemos nos aproximar porque ainda temos conflitos de personalidade, de opiniões. Compreende isso aí? Mas tenha certeza, orando todos os dias, chegará um dia que esses conflitos transformarão em necessidades. E a necessidade na oportunidade de se unir, reparar e cumprir a missão que os trouxe aqui no âmbito familiar. Compreende isso? Se não crê, se você ainda não acredita, mas não despreze, porque se você não acreditar e você desprezar, os efeitos serão trágicos. Porque não é a questão de acreditar ou não acreditar, a questão é das leis de Deus. E ele diz assim, portanto, duas espécies de família, as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As famílias por laços espirituais, elas vivem e convivem harmoniosamente entre todos, cada um com seus aspectos de personalidades diferentes e distintas, mas sempre com os mesmos princípios de respeito e de devoção a Deus. Não importa se um é espírita, o outro é católico, o outro é evangélico, o outro não professa nenhuma crença religiosa. Eles se respeitam e convivem entre si, auxiliam entre si, comungam entre si a dádiva de ser uma família. Compreende aí? As primeiras, as espirituais, duráveis, se fortificam pela purificação e prosseguirão no mundo dos espíritos por meio das muitas migrações da alma. Então, estes, com entendimento espirituais, comungam as migrações ou de encarnações a encarnações, auxiliando-se mutuamente, respeitando-se mutuamente. Compreende? No grande processo da evolução da criatura e do ser. As segundas, frágeis como a matéria, a própria matéria, acabam com o tempo. E muitas vezes se desfazem moralmente já nessa existência atual. As famílias corporais, elas já se desfazem aqui, na matéria, nesse processo reencarnatório.
dificilmente terminam juntos. E se terminam morando na mesma casa, não estão juntos. Sabe por quê? Porque morar no mesmo ambiente não quer dizer que estão juntos. Aí não conversam, degladiam, não respeitam, ofendem-se, não têm carinho e nem cuidam um do outro, apenas os compromissos da matéria que ali estão a aprisioná-los, mas não têm nenhuma alegria, não comungam com os mesmos sentimentos e pensamentos e nem com carinho de cuidar do outro. Compreende isso? Sabe, é igual aquela história da mulher que depois de 50 anos, né, casados, ela e o marido, o marido sempre ali com todo o carinho, com todo o respeito, com toda aquela fraternidade no lar, sempre relevando as situações, não é? Com todo o respeito. Aí a mulher, mais de 50 anos de casado, né? Com o mesmo marido, né? Foi isso errado. Aí, hoje 50 dias já está difícil. Aí, a mulher começou a ficar com raiva do marido, né? Vai lá, magoada, por qualquer motivo que seja. E aí, no café da manhã, por 50 anos, ela passava a manteiga no pão do homem. Né? Passava a manteiga e entregava para ele comer. E ele, por 50 anos, comia. Aí ela parou de fazer. Ela estava ali meio magoada com ele e tal. Por coisas pueris, infantis. E ela ficou uma semana sem passar. E ela não passava e olhava para ele, e ficava olhando para ele, e ele comendo com a boca mais boa. E ela já começou a ficar grilada, né? Ela durou muito, né? Porque tem mulher que você só conta até 3. 1, 2, 3, né? Ali tem um rio. Aí, você chega no 3, aí dificilmente, né? É no 2, né? É 1, 2. Aí, o homem, ali uma semana, caladinho, tomando café matinal junto à mulher e comendo o pãozinho sem a manteiga, né? A margarina. E a mulher não aguentou. Aí a mulher, naquele dia, ela olhou para a cara dele, você não vai falar nada, não? E ele olhou para ele e falou assim, o que, bem? Vai ter uma semana que eu não passo manteiga no seu pão. Eu falei, não tem problema, não. Mas como é que não tem problema? Ele falou assim, por que não tem problema? Você não vai ficar com raiva, não vai reclamar, não? Não. Por quê? Ele falou, porque eu nunca gostei de pão com margarina. Está compreendendo isso? Então, o respeito àquele carinho, ele comia algo que por 50 anos que ele não gostava. Está compreendendo isso? Um dia eu vi uma reportagem de Jorge Amado. Ele e a esposa casados por 70 anos. Já tinha feito 70 anos de casado. E aí, a repórter, ele é baiano, né? Aí o repórter perguntou para ela qual que era a fórmula dessa convivência, né, por tantos e tantos anos, né? Décadas, né? E ela falou assim, o respeito e a tolerância, um para com o outro. Ela falou assim, quando eu casei com ele, eu era muito jovem, nós éramos muito jovens, e na primeira semana, tinha uma coisa que eu morria. Ele tomava banho e jogava a toalha molhada em cima da cama. Aquilo quase me matava. Eu pensei, vou largar desse homem. Aí eu falei o primeiro dia. Ele olhou para mim, concordou. No outro dia ele jogou de novo. E ela disse, eu falei de novo. Ele olhou para mim, concordou.
Estava errado. No outro dia ele não jogou, mas no outro ele jogou de novo. Aí ela olhou e disse assim, ele é muito mais do que isso. E até hoje eu tiro a toalha de cima da cama molhada quando ele joga. Depois de 70 anos, ela disse, acabou. Nunca tiveram briga. Ela entendeu que aquilo era uma fragilidade dele. E um homem que escreveu dezenas de livros de coisas magníficas para nós, o mundo inteiro. Então, compreender qual que é a família é muito importante, mas entender como praticar na família é mais importante ainda. Porque isso dá uma segurança, isso dá um equilíbrio, isso dá uma força moral para aquele que cede. Acredite, o maior é o que cede. O maior é o que cede, não o que impõe. O que impõe, ele gasta força física que vai adoecer, que vai fragilizar. Preste atenção um dia que você fica nervoso de você ver. No outro dia, tanto que você adoece. O tanto que você fica frágil, cansado, com dores no corpo, no ombro. Preste atenção no dia que você leva o dia no banho-maria. Não é ser covarde, não é ser preguiçoso, não é viver na inércia, não, mas é não confrontar. Está compreendendo isso? Ah, tem alguma coisa para você outro fazer que não fez? Faça sem reclamar. O outro falou algo que você não gostou? Cale-se naquele momento. Tem alguma contradição no processo familiar? Agradeça a Deus porque você tem uma família. E aprenda que se você respeitar pelos valores do amor, você estará convivendo e educando a sua família. Entende isso? Foi isso que Jesus quis ensinar naquele momento, dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família pelos laços do Espírito, pois quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Entendeu aí? Nós somos todos irmãos em Deus, em Cristo Jesus. Nós somos todos uma família única. Deus é nosso Pai, Jesus é nosso irmão. Então não é só no âmbito familiar, mas a família é o berço da civilização, nos preparando para a vida no mundo lá fora. Os pais são os alicerces, os pilares de nossa individualidade, neste processo reencarnatório. Agora, uma das coisas interessantes que eu vou dar como uma informação, se você já não a sabe, aproveite. Quando você não gosta da forma que teu pai faz, você é igual a ele. Vocês dois são igualzinhos, filho. Vocês dois são iguaizinhos. Eu nunca vi parecer tanto. Se você não gosta da forma que a tua mãe faz, você é igual a ela. Você não está gostando, você sabe por quê? Porque você tem os mesmos efeitos. Está entendendo isso? Ama então. Tolere então. E auxilie transformando a si próprio. E você vai ser maior e melhor com você mesmo. E vai estar praticando as leis de Deus. Honrando os seus pais. E terá longos e longos anos sobre a face da terra que Deus vos dará. Em equilíbrio, em paz e em felicidade interior. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos? Obrigado, Senhor.
por essa tarde tão iluminada, por estes momentos tão sublimes, aonde as verdades eternas são ventiladas sobre nós, onde nós podemos, Senhor, assim, acolhê-las nos mais profundos dos nossos sentimentos e transformá-las em atitudes de amar, de servir e de perdoar. Abençoe esta casa espírita que nos acolhe. Abençoai, Senhor, todos aqueles que de alguma forma, vinculado a esta casa espírita estejam. A multidão de espíritos desencarnados que vêm participar deste banquete de luz. Abençoai, Senhor, nossos pais, que nos deram a vida. Aqueles que se transformaram em pais por algum tempo em nossa caminhada. Abençoai, Senhor. Pedimos perdão por toda a ofensa que já fizemos, por palavras, por atitudes, por rebeldias infantis e insanas, quando, Senhor, os fizemos sofrer. Quando, Senhor, fizemos rolar uma lágrima em seus olhos. Quando fizemos a dor atravessar seus corações. Perdoe-nos, Senhor. Que possamos, Senhor, agasalhar no fundo de nosso coração a gratidão por eles ter dado-nos a vida, a condição de manifestar nosso espírito nesse corpo carnal, no grandioso processo de aprendizado e crescimento, rumo à imortalidade do ser. Agradecemos a Ti, ó Pai, Deus, nosso Pai, que nos fez eterno, e rogamos Tuas bênçãos para estes filhos que ainda vivem na rebeldia, Senhor. Ajude-nos a encontrar a obediência em nossos corações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, amado Cristo, e protegei-nos hoje e por todos os dias de nossas vidas. Que Deus seja louvado e que assim seja. Fiquem na paz de Cristo, aproveite o dia iluminado, que é o dia dos pais, que é todos os dias da vida, né? Só quem o pai já foi embora, que sabe o tanto que faz falta a presença de um pai na carne, né? No corpo carnal. Não precisava nem me falar nada, só de estar próximo a ele, eu já auria as forças e a coragem para enfrentar todas as adversidades. Agradeça a Deus se ainda está na terra. E aproveite enquanto está. Amém? E obrigado pela presença de todos. Peço perdão se alguma palavra ofendeu o seu coração. E que seja uma semana iluminada em sua existência. A melhor semana da sua existência. Que seja essa que iniciará amanhã. Se você quiser que assim seja. Fique com Deus, viu? Obrigado.